Graça e paz, vamos continuar falando sobre vencer o mal, guardar a palavra de Deus, andarmos na prática da justiça, da verdade, sendo esta a nossa missão primeira, principal, é vencermos o mal na nossa vida. Então nós temos a missão de primeiro cada um, pessoalmente, individualmente, de forma particular, cada um vencer o mal. Quando nós vencemos o mal na nossa vida, nós temos uma confirmação de Deus, nós temos uma palavra de Deus, nós temos a presença de Deus conosco. Deus se agrada daquele que vence o mal, purifica a sua vida, santifica, buscar a santificação sem a qual ninguém verá a Deus. Então essa é a nossa missão, é vencer o mal na nossa vida. Quando nós vencemos o mal, então nós somos confirmados por Deus. Deus é quem avalia, Deus é o justo juiz, Ele nos pesa na balança constantemente. Ele conhece o nosso coração, o nosso propósito, nós vamos caminhando na direção de Deus, buscando a Deus, andando com Deus, agradando a Deus, obedecendo a Deus. Então, chegamos em Deus, chegamos perto de Deus, tocamos em Deus, estamos com Deus, e Deus então nos responde, nos batiza com o Espírito Santo, nos chama de filhos, somos confirmados, somos até ligados no céu com Deus. Então, nessa hora que nós vencemos o mal, nós também somos chamados, somos escolhidos para uma missão também de anunciar a palavra de Deus, anunciar a luz, a verdade, a justiça, o reino de Deus, o reino de justiça, de paz, reino de amor, reino de alegria. Então, para que os outros também, todo mundo, para ir até os confins da terra anunciando essa vitória sobre o mal, o evangelho de paz, de justiça, de fé, de graça, de obedecer a Deus. Então nós vamos continuar estudando a partir do livro do Apocalipse. Vamos ler mais uma vez Apocalipse 22, e assim nós estaremos, a partir do final, a partir do Apocalipse 22, tratando essa questão de vencer o mal, lavar a roupa suja, lavar as nossas vestes, e assim agradar a Deus, ter vitória sobre o mal, sermos então batizados com o Espírito Santo e levarmos essa palavra ao mundo, começando da nossa casa, dos nossos filhos, da nossa família, dos nossos vizinhos e até os confins da terra. Então diz assim Apocalipse 22, a partir do versículo 10. E disse-me: não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Quem é injusto, seja injusto ainda. E quem é sujo, seja sujo ainda. E quem é justo, seja justificado ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Então vejam bem que realmente nós temos que ter uma ação, nós temos que ser ativos, proativos na busca da presença de Deus, de agradar a Deus, de sermos justos, de sermos santos e de realizarmos a obra de Deus, realizarmos aquilo que agrada a Deus, aquilo que a palavra de Deus nos manda, obedecendo a palavra. Então nós vemos que nós temos essa missão de guardar a palavra de Deus. O versículo 9 diz assim: e disse-me: olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Veja bem, o anjo dizendo que todos eles têm uma ação, são ministros, têm ministério, têm atitude. E a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse aqui, Apocalipse 22, até o final, o último capítulo da Bíblia, vão nos chamar à ação. Não é ficar na graça, não é ficar só na dependência do que Deus fez, do que Jesus fez, do que Deus faz, do que Deus fará, mas é você tomando uma
iniciativa na sua vida. O próprio Salmo 91 vai dizer: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, pois que tão encarecidamente me amou. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Então, porque se apegou a mim, diz o Senhor, colocarei a salvo. Então, embora exista uma tendência a descansar, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, descanso, paz, Ele me dá, mas nós vemos que, embora haja essa tendência de querermos realmente descansar e receber e dizer que Deus é quem faz tudo, nós vamos observar que tudo que Deus vai fazer é uma resposta à sua fé, à sua adoração em espírito e em verdade. Aquele que busca, achará. O que é santo, santifique-se mais ainda, seja santificado ainda. O que é justo, seja justificado ainda. Ande na justiça, obedeça a palavra, agrade a Deus, ande com Deus, clame a Deus, peça, faça, para dar a cada um segundo a sua obra. Então há uma ação muito grande. Mas existe aí uma doutrina religiosa de estarmos inertes, ficarmos inertes, não temos nenhuma obrigação. Isso tem roubado a ação da igreja, o desenvolvimento da igreja, a missão da igreja na obra de Deus. E a igreja não tem vencido o mal. Então nós vamos ver o que realmente significa isso. Nós temos uma batalha. Estamos num mundo onde há o conhecimento do bem e do mal, e nesse mundo nós temos que vencer o mal e andar no bem. Vencer o mal com o bem, andar no caminho do bem. E nosso relacionamento espiritual, nosso relacionamento com Deus, nosso relacionamento com os céus, nós vamos ver em toda a palavra de Deus que vão depender dessa ação. Muitos naquele dia me dirão: Senhor, Senhor, e o Senhor dirá: não vos conheço, apartai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade, que praticais o mal. Então nós temos que vencer o mal. E para vencer o mal, você tem que se esforçar. Você tem que obedecer a palavra, praticar a palavra, se esforçar para praticar a palavra, para viver essa palavra, para ser um filho de Deus, para ter uma justiça superior aos fariseus, aos publicanos, para amar o próximo, amar a Deus, buscar a Deus. Então, toda uma ação, existe toda uma descrição de ação. Nós temos que andar na prática do bem, nós temos que ser luz, ser sal, temos que glorificar a Deus com as nossas atitudes, com as nossas ações. Então veja bem, vencer o mal significa que onde você estiver estará uma presença do bem. É como a presença de Deus. Onde Deus está, há cura, há milagres, vida, transformação, pessoas tristes, pessoas com depressão, pessoas com todo tipo de enfermidade na alma, na vida, no interior, no exterior, no corpo, são curadas, são tocadas, são transformadas. O ambiente de tristeza se transforma em alegria. Quem estava em prantos vai sorrir, vai saltar de alegria, vai trocar a roupa do luto pela veste de louvor. Então a palavra de Deus vai nos falar da presença de Deus, do bem, do amor. Então você vence o mal quando a sua presença, onde você está, também chega às atitudes do bem, da palavra de conforto, do apoio, e justamente na ação do bem. Não é só um bem e um mal na poesia, só de boca, só de palavra, mas realmente de atitude, de ação. E vejam bem, o erro que nós estamos percebendo, que nós vemos na reforma, o grande erro de interpretação bíblica desse texto que nós estamos lendo, de tantos outros que vamos estar aqui, continuar citando, enfrentando essa situação, para curar, para extirpar este mal da interpretação, este mal do meio protestante, que é justamente
que a nossa presença tem que trazer a luz do Filho de Deus, a revelação do Filho de Deus, dos filhos de Deus. O mundo aguarda isso. Então, que a nossa presença seja uma presença do bem. E justamente se alguém tiver necessidade, alguém pobre, precisando de uma esmola, precisando de um socorro, a sua presença deve trazer a possibilidade de suprir necessidades, desde a material, financeira, física, da roupa, a roupa quem não tem. Jesus mesmo vai dizer isso. Mas a doutrina protestante, tentando ser diferente da católica para acabar com a católica, para destruir a católica e tomar o lugar dela como única religião universal, acabou, então, deixando de aderir, de praticar a palavra naquilo que a Igreja Católica dava sua ênfase. Então, se a Igreja Católica dava ênfase para a obra social, para a esmola, para cuidar do pobre, então o protestante protesta contra tudo que a Igreja Católica pregava, fazia ou faz. Então, se eles falam esmola, o protestante não fala em esmola, não pode dar esmola. Quem dá esmola é o católico. Então, quando Jesus diz que tive fome e não me deste comer, tive sede e não me deste beber, estava nu e não me vestiste, então vai para o inferno. Apartai-vos de mim, malditos. Esse é o juízo. É porque não, pelas suas obras são condenados. Então estarão condenados nessa briga com o católico. Você está condenado. Você vai para o inferno. Porque você querendo ocupar o espaço do católico, você faz o contrário. Então, se o católico está certo, você está condenado. E justamente num ponto central, eu estou aqui em Apocalipse 22, eu estou encontrando justamente na definição, no final, o ponto central sendo aqui recuperado, sendo falado. É obra, é justiça, é o bem, é obedecer a palavra. E Jesus falou tanto sobre o juízo final em relação à obra, à esmola, a vestir o que não tem roupa, a dar comida ao que não tem, não ser como o rico que comia, banqueteava-se, e os cães é que cuidavam do pobre, do Lázaro. Então nós não podemos ser como esse rico, mas é o que muitos têm sido, justamente para ser tão diferente do católico que trabalhou esses pontos essenciais da palavra de Deus, obedecendo, praticando, não porque inventaram uma nova doutrina mentirosa, inventando do nada, não, eles tiraram da palavra de Deus. Infelizmente o protestante está errado, precisa se arrepender, ver onde caiu, voltar à prática das primeiras obras, voltar ao primeiro amor, voltar à prática do bem, deixando o mal. Então muitas vezes vão dizer que o mal são comida, bebida, porque bebe ou deixa de beber. E Jesus vai dizer, o reino de Deus não é comida nem a bebida, comer muito ou comer alguma coisa, ou deixar de comer, ou beber alguma coisa, ou deixar de beber, é isso que te faz salvo. É isso que é o bem, não é esse o bem. A Bíblia, nós aqui não encontramos isso, comida ou bebida. Regras, nós encontramos aqui a prática do bem vencendo o mal. Quem é injusto, seja injusto ainda. Quem é sujo, seja sujo ainda. E quem é justo, seja justificado ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Então é muito em relação à sua presença trazer o bem às vidas, trazer paz, trazer cura, trazer alimento, trazer sustento, trazer a roupa, trazer a liberdade, trazer a alegria, curar. Então é trazer vida e vida com abundância. É isso que Deus quer do Filho de Deus, que ele transmita essa presença do Filho de Deus, transmite a presença do Pai. O Filho é semelhante ao Pai. E a ação é necessária, a obra, para dar a cada um segundo a sua obra. Deus nos deu um corpo com mãos, com condição de agir,
de cuidar, de sustentar, de levar alguém no colo, de cuidar de alguém, de alimentar alguém, de sustentar alguém, pés, pernas, força, para ajudarmos também, para socorrermos, para trabalharmos, para produzirmos. Então, uma denominação que prega não fazer nada, é uma denominação que tem uma pregação autodestrutiva. Depois essa denominação, essa religião, esse grupo protestante vão tentar ganhar uma eleição, conquistando o povo, sendo que eles vão dizer que não vão oferecer nada para o pobre, que não vão trabalhar com a cultura, com a vida, com o que o povo quiser para se alegrar. Então tem toda uma doutrina deturpada, errada, para ser diferente do católico, estão errados e aí não vão convencer ninguém. Quem realmente perceber o que se está falando, o que se está vivendo, vão ver que essa doutrina protestante está errada, está cometendo um engano, que tem uma segunda intenção por trás destes erros. Por que não se enxerga? Por que não percebe que está errado? Eu vou pregar que os outros vão fazer, os outros vão ajudar, os outros podem, e eu não vou fazer nada, e eu quero que o outro vote em mim, goste de mim, me apoie, de maneira nenhuma. Algo está muito pervertido, algo está muito errado. Mas é justamente o propósito de destruir, o propósito errado, já desde o princípio, de ocupar o espaço do outro, que o outro ocupou durante séculos. Então você chega, reforma, vou reformar, vou criar algo novo, uma reforma radical, vou protestar contra aquele outro e vou tomar o lugar dele. Então tudo que ele faz, eu vou dizer que está errado, sem base, de forma que não está certo isto. Nós estamos trabalhando a palavra de Deus e observando que essa doutrina protestante contra a obra é uma doutrina enganada. Nós vamos trabalhar isso nas cartas de Paulo, em Romanos, em Efésios, e vamos mostrar este erro, este engano. E vejam bem que pode trazer uma situação contundente de termos esse discernimento de que muitos vão para o inferno por causa dessa maldade, porque não estão vencendo o mal, não estão fazendo bem, não estão realizando as obras, porque a sua doutrina proíbe realizar obras. Nós até podemos dizer não somos justificados pelas obras, porque já temos que fazê-las naturalmente, como filhos de Deus, vamos ser luz, vamos ser sal, vamos praticar a obra. Então nós teríamos que dizer, nós teríamos que reformar essa igreja, uma nova reforma, realmente nos arrependermos, voltarmos às práticas das primeiras obras, incentivarmos que nós venhamos a fazer mais obras, amar mais, ajudar mais, como filhos de Deus. Jesus nos salvou, morreu por nós na cruz, fez a sua obra, consumou e nos mandou também amar como ele amou, fazer o bem, curar os enfermos do diabo, vencer o mal, vencer o pecado, vencer a mentira, vencer o engano. Versículo 13 diz assim: Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Mas ficarão de fora os cães e os feiticeiros e os fornicadores e os homicidas e os idólatras e qualquer que ama e comete mentira. Então nós temos essa missão de anunciar agora a prática das obras, do bem vencendo o mal. Nós não podemos amar nem cometer a mentira. Então temos que vencer o mal, vencer o diabo, vencer o engano contra Deus, contra o amor, contra a verdade, contra a justiça. E o Espírito e a esposa dizem vem,
E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Veja aqui, esse chamado do espírito da esposa para que nós possamos vir e agir, beber, tomar de graça da água da vida para praticar as obras, para ter uma nova vida. A vida de Jesus, a vida do bem, a vida do amor ao próximo. Como Jesus amou, nós amarmos também e praticarmos o bem, e sermos luz onde estivermos, sal da terra, e realizarmos obras, sempre, cada vez mais obras. Nós precisamos vencer essa barreira colocada aí pela reforma e determinar algo novo, uma mudança. E falarmos de obras, falarmos de socorro, falarmos de vestir, de alimentar, de cuidar. E sabendo que somos chamados pela graça, entramos pela graça para mais obras, para realizar mais obras do que qualquer outra religião, qualquer invenção humana, doutrina humana, denominação. A doutrina de Jesus é a doutrina das obras. Temos que falar isso, vencer essa dificuldade, vencer essa barreira, derrubar este muro de separação. Mas o católico, o espírita, falam de obras, falam de espírito. Nós temos que falar mais de obras e mais de espírito. Temos que ser mais espirituais do que o espírita. Temos que fazer o bem, amar, fazer obras mais do que o católico. São coisas certas, são coisas da palavra. Temos que andar na palavra e não na luta denominacional, numa guerra religiosa mal formulada, errada. Versículo 18 diz assim: porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém acrescentar estas coisas, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Então veja que, embora venha a referência da graça, há uma ameaça, há um aviso. Testifico que aquele que ouvir as palavras deste livro, da profecia deste livro, que se alguém acrescentar a estas coisas, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. Então, realmente, são obras, tem que fazer e fazer bem feito. Conhecer o livro, conhecer as palavras da profecia deste livro e praticar. E obedecer. Isso é vencer o mal, vencer toda mentira, dizendo que não é assim, como o diabo fez lá no Jardim do Éden com o primeiro casal. Ele mentiu desde o princípio, mente desde o princípio, e mentiu dizendo que não era exatamente aquilo que Deus estava dizendo, que Deus estava enganando. Então o diabo mentiu sobre a palavra de Deus e levou o homem e a mulher a desobedecerem a palavra de Deus. Então aqui é um alerta. Então não tem predestinação que vença esta obediência. Você tem que obedecer, praticar, guardar, realizar obras. Realize mais obras, obedeça mais, obedeça melhor, conheça melhor. Aprenda melhor para praticar melhor. Bem-aventurado aquele que ouve e pratica as palavras da profecia, da lei de Jesus. Quem ouve as suas palavras e pratica é bem-aventurado. Tem que praticar, tem que entender e fazer certo. Cada vez melhor, sempre melhorando, obedecendo. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho, amém. Ora vem, Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Então, graça para a vida. Graça que traz vida, salvação para a obra do Filho de Deus, para andarmos no caminho de Jesus, para obedecermos, para não tirar nada, nem acrescentar nada. Não mentir, não enganar, não repetir os erros lá do primeiro casal que deram ouvido à serpente,
e aceitaram a mentira do diabo, o pai da mentira. Então, veja aqui 2 exemplos na palavra de Deus que nos falam a respeito de vencer o mal e de obedecer a Deus. Vencer o mal com o bem. Veja aqui em Gênesis 6, que nos fala a respeito de Noé, que diz assim: Então disse o Senhor, por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre, e ele só viverá 120 anos. Então, por causa da perversidade. É o que repete o versículo 5, que diz assim: O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Então, eles tinham conhecimento do bem e do mal, mas em vez de vencer o mal, eles foram vencidos pelo mal. Todo pensamento da carne, do projeto, da ação contra o próximo, violência, era somente para o mal, era perverso, pervertia a vontade de Deus. Então, diante de Deus, o homem criado por Deus, para agradar a Deus, para andar com Deus, para viver, ser filho de Deus, esse homem está pervertido, praticando mal. Então, sua presença é má, suas atitudes são más, suas obras são más, suas ações são más. Você tinha que estar andando no bem, vencer o mal com o bem. Vencer todo o mal que há em você. Se purificar e assim ser aceito nos céus, aceito pelos céus, ter comunhão com Deus, andar com Deus como andou Enoque. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra. E isso cortou-lhe o coração. Então veja que o amor de Deus, a bondade de Deus, sendo descrito aqui no Gênesis capítulo 6, como o coração partido de Deus. Então veja que você também tem que ter esse sentimento, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, de quebrantamento, de cuidado com o necessitado, de amor a Deus, amor ao bem, amor à paz, à alegria, ao amor à verdade, amor à justiça. Onde você está? Você leva a presença de Deus, do bem, então da verdade, sem engano, sem mentira, sem roubo, sem perversidade, sem corrupção. Vou dar um exemplo. Se você tem seu emprego, sua condição financeira, você está bem, você sabe disso, não lhe falta nada, tem tudo, ainda tem um pouco a mais, está investindo, está com uma boa condição, você vai andando. Então, e alguém diz, olha, eu tenho aqui R$100 e eu quero te dar esses R$100. Você tem que ser o primeiro, andando em justiça, em amor, em verdade, fugindo do mal, de toda a corrupção. Dizer, olha, não estou precisando. Dê para o pobre, dê para o necessitado, ajude o que não tem, o que está precisando de comida. A hora que passar aqui um pobre, você ofereça. Alguém com as vestes rasgadas, alguém que é parente. Eu não preciso. Essa atitude é uma atitude do bem que vence o mal. Já vence todo tipo de corrupção. Por exemplo, você está numa campanha por melhores salários. Você é funcionário de uma empresa e vem ali o grupo semeando uma revolução, semeando um abuso para se pedir coisas que o patrão, o dono da empresa, não vai ter condição de assumir. Então a intenção daquele que está incentivando a greve, o movimento salarial, de aumentos, de benefícios e uma coisa e outra coisa, ele tem a intenção de quebrar a empresa, de levar a empresa à falência, porque ele é contra o homem ser empregado do homem. Ele segue uma ideia política antiga que diz que ninguém deve trabalhar mais para ninguém. Todos vão
todos, não, ninguém será dono de nada, tudo será então dividido. Então como você vai vencer o mal nessas circunstâncias? Você vai ser o que vai liderar o movimento de justiça, de verdade. Dizer, olha, estamos satisfeitos. O quê? Você não quer mais? Todo mundo quer mais. Não, eu estou satisfeito. Eu estou entendendo a situação da empresa. Eu sei, eu percebo, eu faço conta, eu calculo quanto a empresa pode pagar no total. E nós não queremos mais do que isso, não. Queremos que a empresa progrida, porque ela vai manter o emprego, vai manter o salário, nós vamos manter a família. Eu vou manter o sistema, porque esse sistema está sustentando uma cidade, várias famílias. Então, quem age dessa maneira vence o mal, não dá lugar ao mal. Porque o que o mal quer é semear uma revolução, uma revolta. Você quer mais, você quer mais. Porque o que você deveria querer é ter igual o dono da empresa. Ele não tem direito de ser dono da empresa. Então, o mal está semeando a destruição da empresa, com o patrão, com o dono, e de ser de todos. E que todos fossem iguais. Mas você sabe que esse sistema é um sistema que não se mantém, porque se ela não tem nem um centavo de lucro, a hora que quebrar o primeiro parafuso, a empresa vai parar, vai falir, porque não tem capital para comprar uma peça nova, para repor, para desenvolver-se, ela vai sucatear, vai todo mundo perder. Aí vão ficar só com o mínimo. Serão todos pobres, dependentes de alguém que vai estar dominando você. Então, ele realmente quer levar a isso. É quase uma escravidão, uma total dependência. Então começa assim. Então, se você está num lugar onde você diz a verdade, nós já estamos satisfeitos, nós estamos percebendo, nós sabemos fazer conta, você vai vencer este mal. Esse que vem para destruir esse sistema, ele vai ficar sem ação, ele não vai conseguir. Então, o único aqui que agia dessa maneira era Noé. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Essa é a história da família de Noé. Noé era homem justo, íntegro, entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Veja aqui a ação de Noé. Veja aqui o que Deus está observando do céu, a ação das pessoas. Os que praticam mal, os que pregam uma violência, uma destruição do sistema, e revoluções e guerras e mísseis e mortes. E todos pobres, todos escravos, como no Egito, um povo escravo, um povo trabalhador, sem propriedade privada, totalmente explorados. Então Deus está vendo a ação, as obras. E esta é a história da família de Noé. Noé era homem justo, íntegro, entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Então, onde está a iniciativa aqui? Quem está realizando a obra? Noé é o homem. Eu te buscarei. Eu vou te servir. Eu vou te louvar. Eu vou te amar mais e mais. Eu vou buscar a tua presença. Vou buscar pelas madrugadas. Vou clamar a ti. Vou amar o meu irmão. Eu vou falar a verdade. Eu vou andar em justiça, eu serei íntegro, eu serei reto, eu vou fugir do mal, da aparência do mal, vou andar com Deus. Veja toda a atitude, toda a força interior, toda a fé, com obras e mais obras. Vamos repetir isso sempre. Vamos ver aqui Noé, um homem justo, íntegro, entre o povo da sua época. Ele faz, todos faziam, mas uns faziam mal e Noé fazia o bem. Ajudava. Versículo 11 diz assim: ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta.
o mal. Então só há bem, só há mal quando há obra. A má obra, a má conduta, corrompeu a sua conduta. Porque nós somos criados no corpo, na carne, para ação. A carne tem que comer o pão de cada dia, tem que se levantar, tem que plantar, tem que trabalhar. Vai comer o pão com o suor do seu rosto. Então vai agir com o bem, e ao mesmo tempo o mal vai estar rondando. O pecado vai já às portas, vai estar esperando a oportunidade para ver quem possa tragar. E que toda a humanidade foi tragada pelo mal, que continua buscando a quem possa tragar em toda a história. Nós temos que vencer este mal, vencer a mentira, vencer ideias erradas, injustas, violentas, corrompidas aos olhos de Deus, contra o irmão, contra o próximo. Temos que ser bênção, temos que ser luz, levar paz, levar sustento, levar socorro, levantar o que está caído. É isso que agrada a Deus, é isso que Deus quer. Então nós agora criamos uma doutrina anticatólica que nos impede de realizar a vontade de Deus, de agradar a Deus. Isso é corrupção também, isso é perversão também. Está pervertido no desejo de destruir a outra denominação, a religião católica, ocupar o lugar dela. Olha que propósito ruim que leva ao mal. Então, o católico fala em obra, o espírita fala em espírito. Eu não vou falar em obra nem em espírito, sendo que nós temos que ser homens, mulheres espirituais, andar em espírito, adorar a Deus em espírito. E temos todo um relacionamento espiritual com Deus. Deus é espírito. Todo o nosso relacionamento com Deus é a partir do espírito. Os anjos, nós vamos ler aqui vamos continuar trabalhando essa questão dos anjos. Aqui mesmo nesse texto de Apocalipse 22, há o anjo falando, Jesus falando, os anjos estão ali com Jesus. O Senhor mandou o seu anjo para notificar a João as coisas que iriam acontecer. Ao mesmo tempo que o anjo está ali, Jesus vem. Então, toda a ação dos anjos, ministros de Deus, anjos são espíritos. Então, todo um relacionamento espiritual. Nós recebemos mensagens, ouvimos. Paulo, quando diz nem mesmo que seja um anjo, porque os anjos vêm do céu trazer mensagens, são mensageiros de Deus, estão cheios no livro de Atos, na Bíblia, no Apocalipse, desde o Gênesis, os anjos. Então são espíritos, temos que ser espirituais, abertos à mensagem espiritual, à visão espiritual, olhos espirituais abertos, discernimento espiritual, andar em espírito para obedecer a Deus, fazer a vontade de Deus, porque Deus é espírito. E obras, constantemente, obras do bem, obras de amor, obras de Jesus. Graça de Deus ao pecador é uma esmola de Deus, é um favor imerecido. É Deus ajudando, Deus dando graciosamente a esmola, é a obra de Deus. E nós, ao entrarmos nessa visão de Deus espiritual, da graça, nós temos que fazer obras, temos que ajudar os famintos, necessitados, levando essa mensagem de vida e trazendo vida a quem está precisando. E aqui no final de Gênesis capítulo 6, diz assim, o último versículo 22 diz assim: Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Então veja que Noé foi escolhido por ser um homem que obedecia a Deus, tinha temor a Deus, fazia o bem, obedecia a Deus, era justo, íntegro. Ele andava com Deus, então por isso Deus o escolheu. Noé vai construir a arca do jeito que eu mandar. Noé vai fazer do jeito que eu mandar. Noé será um exemplo de obra, de obediência, de fazer a arca, construir. Então nós recebemos a palavra de Deus, a ordem de Deus, e nós vamos fazendo exatamente como Deus mandou. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Deus me batizou com o Espírito Santo. Ele veio habitar em mim nessa condição de andarmos juntos, obedecendo exatamente em tudo, falando exatamente tudo. Veja que o versículo está aqui, a palavra está aqui, nós estamos lendo exatamente como ela é.
não estamos deixando nada de fora, não estamos retirando nada nem acrescentando nada, estamos falando a obra, estamos enfrentando ideias, estamos enfrentando denominações, a reforma, ideias erradas, nos levantando contra tudo o que se levanta contra a verdade de Deus, contra a palavra de Deus. Então, como Noé, íntegro, reto, e também como Jó. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo, temia Deus e evitava o mal. Nós estamos aqui nessa campanha, nesse estudo sobre vencer o mal. Lavar nossas vestes, lavando a roupa suja e vencendo o mal. Então vimos que Noé venceu o mal, obedecendo a Deus. E agora Jó. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo, é como está lá em Apocalipse 22. Quem é justo, continue sendo justo, seja mais justo ainda. Vai melhorando, vai buscando a Deus, vai andando com Deus. Enoque andou com Deus, foi trasladado. Vai buscando a verdade, vai buscando conhecer a palavra. Exatamente o que Deus quer, qual a vontade de Deus para isso, o que agrada a Deus, o que não vai partir o coração de Deus, o que vai trazer alegria, agradar a Deus. Agradar é fazer sorrir, é levar alegria aos céus, com a justiça, com a integridade, temor a Deus e vencendo o mal. Quando nós vencemos o mal, nós agradamos a Deus. Então Jó evitava o mal. E aí nós chegamos aqui então ao versículo de número 6, que diz assim: certo dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor. Veja que a relação dos anjos, dos espíritos com o Senhor, o relacionamento com a obra, o relacionamento com o mundo, os céus cuidando do mundo, os céus administrando a terra, os céus dominando sobre os homens, sobre a humanidade, sobre a terra. Então, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor com o seu ministério, com a sua obra. E Deus corrige os anjos, e Deus corrige os homens, e Deus domina sobre tudo, sobre a ação, sobre a obra. Os anjos têm que melhorar a obra. Nós vimos lá o anjo falando para João não se ajoelhar, não adorar, porque ele é conservo, ele serve a Deus como nós. Então, buscando andar no conhecimento, na prática, na obediência da melhor forma possível, o melhor conhecimento possível e a melhor prática possível. Obra melhor possível. É isso que Deus quer, é isso que agrada a Deus, é isso que Deus requer dos anjos e dos homens. A melhor adoração, o melhor louvor, o melhor amor, a melhor esmola, como a viúva que lançou a melhor esmola no gasofilácio, Jesus observava. Certo dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor e Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Veja que Satanás também, como um anjo, também anda pela terra e fica observando, está como que cumprindo um papel que o Senhor permite que ele cumpra. Ele também está como os anjos, constantemente ao nosso redor, Satanás ao nosso redor, para o mal, e os anjos para o bem, e nos ajudando, nos socorrendo. Já falamos muito sobre isso, sobre os perigos da terra, e o céu cuidando, nos guardando, nos protegendo do mal, tanto o mal espiritual quanto o próprio mal físico, nos livrando de acidentes, de perigos, de problemas. Disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Então, olha bem a importância que o Apocalipse está dando para a obra, para vencer o mal, falando que os injustos vão cometer mais injustiça, os sujos vão sujar-se mais ainda. Então, sobre o mal, como nos dias de Noé,
multiplicação do mal, Jesus falando por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Então, cuidado de Deus, cuidado dos anjos, cuidado do céu, para que o mal que entrou no mundo pelo pecado, pela mentira do diabo, veio o conhecimento do bem e do mal, porque comeram primeiro até do fruto do conhecimento do bem e do mal, e foram enganados, iludidos pelo diabo para não comer do fruto da árvore da vida, realmente para levá-los à morte, ao mal, à perdição. Então temos essa batalha, e a nossa grande batalha, a nossa grande missão é vencer o mal, que entrou no mundo ali pelo pecado. E Deus está falando aqui com Satanás, o Senhor falando a Satanás a respeito de um servo, de um conservo dos anjos, que serve a Deus, e Deus está se agradando dele, Deus está dizendo, não há ninguém na terra como ele. Ele está conhecendo a Jó, a atitude de Jó está impressionando a Deus, está agradando a Deus. Aí você diz, mas como Deus vai se impressionar? Constantemente. Sempre que você louva e você deixa de fazer alguma coisa para você, entrega mais e serve mais, como Jesus se admirou, estava observando aquela viúva pobre. Jesus ouviu de uma mulher gentia que os cachorrinhos também comiam das migalhas que caíam da mesa. Então Jesus poderia curar a sua filha como uma migalha do seu poder. Jesus poderia. E Jesus se admirou de que houvesse aquela fé, aquela ação, aquela palavra. Você pode agradar a Deus com uma palavra do fundo do seu coração. E é isso realmente que é a obra, é isso que Deus espera de nós, é isso que precisa sair mais de nós. Essa noção, esse discernimento, esse entendimento do que agrada a Deus e de que a nossa vida pode agradar a Deus. Pode surpreender os céus, pode haver festa no céu por um pecador que se arrepende, por um louvor, por uma ação, por estender a mão como o samaritano que socorreu o homem que havia caído nas mãos do salteador. Então, realmente Deus ficou observando ali nos dias de Noé e observa sempre que a maldade que Deus está sentindo está desagradando a Deus. E você não tem tempo para louvá-lo. Você não canta um hino de louvor a Deus, você não adora a Deus, você não bendiz a Deus, você não se lembra de Deus, você não pratica a palavra de Deus, você não ama a Deus, você não está agradando a Deus. Os céus não estão felizes com você, os céus estão observando, os guardiões, os anjos, os arcanjos, os querubins não estão se agradando de você, você está sendo pesado em uma balança e achado em falta. O mundo está em falta. A iniquidade se multiplicando, então a balança da iniquidade está pesando. Os céus estão reparando, os céus estão acompanhando, os anjos estão caminhando, subindo e descendo e buscando alguém ali como Jacó, que faz um voto, que se consagra e diz: Deus, se o Senhor me guardar, se o Senhor me abençoar, se eu conseguir voltar, se não me faltar alimento nem veste, Senhor, eu vou dar o dízimo, eu vou te adorar, eu vou te louvar, eu vou te servir, eu vou te dar tudo, tudo entregarei. Como Davi, que Deus viu que Davi tinha um coração segundo o coração de Deus e colocaria ordem na sua casa, iria adorar a Deus, iria bendizer a Deus, seria íntegro e reto, como Davi, como Jó, como nós citamos Noé aqui. Então, este é o homem que agrada a Deus. É o que tem iniciativa, tem obra. Ele busca agradar a Deus. Ele se desvia do mal, teme a Deus e evita o mal. Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Então veja que Deus está olhando a terra inteira, Deus sabe da terra inteira. Este homem me agrada. Este homem é meu, este coração é meu, este coração é segundo o meu coração. Este coração sabe que eu criei, que eu
fiz tudo por Ele, para que Ele viva comigo eternamente. Ele me dá o retorno, Ele me adora em espírito, em verdade, e foge da mentira, do engano, do mal, e me agrada, anda comigo. Deus está vendo. Então que você possa também vencer o mal, evitar o mal, temer a Deus, ter uma vida íntegra e irrepreensível para com Deus, para com a palavra de Deus, amando o seu próximo, amando como Jesus amou. Que Deus te abençoe hoje e eternamente em nome de Jesus, o Messias. Amém.